Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta belíssima manhã de terça-feira, hoje 16 de outubro. Comemora-se hoje o Dia Mundial da Alimentação e Dia da Ciência e Teologia. Esse é o dia em que nós, pastores, ministros da Palavra de Deus, temos que celebrar bem, porque, infelizmente, há muita coisa que estão ensinando por aí à toa, que não tem nada de teologia. Dizia um professor nosso no seminário
onde nós concluímos o curso de teologia. Ele chamava esses tipos de teologia por aí, teologia picareta. E ele dizia picareta por quê? Porque a picareta é uma ferramenta de destruição. E é o que muitas dessas chamadas teologias estão, entre aspas, sendo ensinadas por aí. A mídia está cheia, a internet está cheia. Hoje existem muitos indivíduos que se arvoram serem teólogos e pastores, mas eles estão mais para destruir, estão mais para desconstruir, estão mais para desfazer do que para trazer qualquer edificação. Eles estão desconstruindo a teologia, como poderíamos dizer, ensinando coisas erradas. Portanto, hoje estaremos ouvindo no nosso programa, inclusive a partir de hoje, o doutor Genarinho. Ele é advogado e também missionário, trabalha com a Global Mission e em Recife ele esteve pregando como orador na 19ª conferência missionária realizada recentemente em nossa igreja, e vamos estar a partir de hoje ouvindo as mensagens que foram ali transmitidas. Você logo mais estará ouvindo o Genarinho. Antes, porém, desejamos fazer uma oração, agradecidos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos outra vez. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração mais uma vez para recebermos a Tua inspirada palavra. Fala-nos através de toda esta explanação e exposição da Tua palavra. Obrigado por este espaço na mídia, quando nós estamos aqui como detentores da verdade, proclamando a Tua palavra, mostrando através das Escrituras a veracidade do Evangelho, como nos diz o Senhor Jesus. Errais em não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Que Tu se instrumentalize agora desta palavra para abençoar aqueles que estão conosco. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a primeira parte desta mensagem ministrada por Dr. Genaro. A Global existe em mais de 50 países no mundo, situados ali especificamente na janela 1040. Eu prometi aos irmãos, essa é minha família, essa é minha esposa, meus 2 filhos, tá certo? Minha esposa iria vir conosco, mas infelizmente não foi possível. Nós trabalhamos aqui, a Global, o foco da missão é a janela 10x40. Pode passar. Os cristãos perseguidos no mundo. Eu tenho até que horas, pastor? Meia-noite? Meia-noite? Vamos lá. Cristãos sobre perseguição no mundo. Você vai ver aí o mais vermelhinho, extrema perseguição. Vai ficando mais rosa, severa, moderada e esparsa. Uma perseguição esparsa. Pode passar mesmo. Onde estão os grupos não alcançados? E aí você vê aí o Brasil na América do Norte, na América do Sul, alguns pontinhos bem pequenos, onde há algumas tribos, algumas regiões, onde ainda não se ouviu falar de Jesus Cristo. Mas você volta os olhos aqui para o continente africano, você vai ver mais ou menos na parte central do continente africano, vários pontinhos vermelhos. São várias nações, vários povos, várias tribos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Você volta os olhos ali para onde tem aquele monte de pontinho vermelho, ali é a Índia. Na parte norte da Índia, no sul, aí, onde o irmão está colocando ali, a parte norte da Índia, só no norte da Índia, tem mais ou menos 700 milhões de pessoas.
A Índia tem uma população de mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Só no norte da Índia tem 700 milhões de pessoas. Se você olhar para o continente africano inteiro, o continente africano inteiro tem 900 milhões de pessoas. Só no norte da Índia são 700 milhões de pessoas. Veja que a Índia é bem pequenininha e veja que o continente africano é imenso. Só no norte da Índia são mais de 700 milhões de pessoas e onde existem mais pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um desafio para nós. Nós estamos, meus irmãos, num congresso missionário. Deus chamou aqui você e a mim hoje para que nós voltássemos os nossos olhos para a sua obra. Deus quer incomodar você a parar de vir para a igreja só para sentar e esquentar esse banco. Deus quer que você haja. Deus quer ver você um servo produtivo, que dá frutos, que multiplica, que faz discípulos. Este é o nosso chamado. Pode passar, meu irmão. Onde a Global Commission trabalha, você vai ver esses pontinhos azuis aí. Você vai ver um no Brasil, ali no Rio de Janeiro, um na América Central, Porto Rico, são os escritórios da missão. Um ali na Flórida, é o escritório central da missão, e um lá na Inglaterra, que é um outro escritório também, onde temos a divisão do jurídico. Lá nós temos um jurídico onde presta socorro para todos esses missionários e os irmãos, que às vezes temos um missionário que é preso, que o governo o prende e ele passa por torturas, e nós colocamos advogados, homens crentes, homens e mulheres crentes, para que vão à ONU, intercedam junto às suas embaixadas, intercedam junto aos governos, para que o governo tome providências de soltá-lo o mais rápido possível por uma perseguição evangélica, por uma perseguição a um cristianismo. Pode passar, meu irmão. Estatísticas globais. Nações no mundo. Nós temos 9.832 nações. Aí você diz, 9.000 nações? Como pode? Não temos 9.000 nações. Esse não é um conceito geopolítico. O conceito de nações aqui é um conceito bíblico. São povos com sua língua própria, com cultura própria, povos que têm suas tradições, seus costumes. Nós temos no mundo hoje 9.000 povos, tribos, etnias, povos que têm seu dialeto próprio. Desses 9.800, nós temos 4.000 nações que nunca se chegou essa palavra. Nunca leram ou ouviram falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nigéria. Eu vou me ater aí um pouquinho na Nigéria. Eu vou pedir, antes da gente mostrar a Nigéria, eu não sei se vai dar tempo. Eu vou passar, se der tempo eu passo para vocês. Pode passar aí, meu irmão. Esse é o Mark Lipdo. Essa é a sua família, sua esposa, a esposa do Mark, seus 3 filhos. Mark é um missionário sustentado pela Global. Ele mora na Nigéria, esteve aqui no Brasil este ano ainda. Nós trouxemos o Mark aqui em agosto. Nós estivemos com ele em Rondônia e em Recife. Pode passar. Aqui é a família do Mark, uma família mais extensa um pouquinho. Você viu ali 3 filhos. Aí você está vendo 15 membros na família. Cada história de um filho desse aí é um filho adotado.
Cada criança, cada jovem, cada adolescente desse aí, ele adotou porque se converteram ao cristianismo, e quando esses jovens se converteram, os pais deles ameaçaram matar seus próprios filhos ou entregar para o Boko Haram para que eles assim o matassem. Porque os seus filhos se converteram ao Evangelho ou não queriam mais se sujeitar ao islamismo. E para não morrerem, eles buscaram ao Mark e clamaram, muitos deles, essa menina de vermelho que está aí, ela chegou na casa do Mark pedindo para que fosse a filha dele. Eu quero ser sua filha. E ele disse, como assim? Não, não é assim. Eu fiz, se eu voltar para minha casa, eu vou morrer. E o Mark adotou todos estes, e hoje a família do Mark são 15 membros na Nigéria. Todos têm uma história particular. Não vai dar tempo de eu contar a história de cada um deles. Pode passar. Aqui é o crescimento do islamismo e a violência. Essa é a Nigéria. O islamismo tem crescido vindo aí do norte. Na parte sul da Nigéria é mais cristã. A parte central há um misto de islamismo e cristianismo, e muitos ainda com culturas originais, com seus costumes próprios, que não sofreram ainda nenhuma alteração ou intervenção de nenhuma cultura, nem cristã ou islâmica. Você vê que são vários, divididos aí em várias cidadezinhas pequenininhas. São várias tribos, vários dialetos. Na Nigéria, assim como na Índia, se fala um dialeto a cada quilômetro diferente. A cada 50, 60 quilômetros se fala um dialeto diferente. Um nigeriano nasce e cresce falando 3, 4, 5 dialetos. Há 3 línguas lá que são, vamos dizer, as línguas oficiais do país. Uma língua propriamente muçulmana, uma língua onde se fala quase todo o país, e o inglês. E pode passar. E o islamismo, ele vem entrando no país, os muçulmanos vêm entrando no país, e eles chegam nas cidades mais ou menos assim. Eles começam a entrar no país, crescer, se multiplicar. E eu vou abrir um parágrafo aqui. Nós estivemos em Rondônia e também a Global esteve em Porto Rico, em Porto Velho, no Acre. E tanto em Rondônia como em Porto Velho, há grandes comunidades muçulmanas que estão entrando no nosso país. Estava conversando também com um missionário no sertão de Pernambuco, e ele disse para mim, Genaro, nós já temos comunidades muçulmanas no nosso sertão, no sertão pernambucano e no sertão da Paraíba. E esses muçulmanos estão entrando no nosso país, eles estão indo para as regiões mais pobres, e eles estão entrando com dinheiro financiado pela Arábia, pelos países ricos muçulmanos, e eles entram no nosso país e estão comprando, estão ofertando, estão presenteando os mais pobres no nosso sertão, e ali fazendo grandes comunidades. Eu vou fazer um adendo aqui. O muçulmano, ele não segue as leis do país onde ele se encontra. O que é que o muçulmano segue? Ele segue o Corão. O Alcorão é a regra, é a lei para ele. Tudo que for de encontro ao Alcorão, ele não obedece. Quando ele entra no nosso país, o muçulmano é permitido a ele ter 3 mulheres. Com cada mulher ele tem 3, 4, 5 filhos. Com cada mulher ele tem de 3 a 5 filhos. Hoje o brasileiro tem em média quantos filhos? 2. O muçulmano com cada mulher, vamos dizer que ele tenha 4 filhos. Quem vai crescer mais rápido? Qual é a comunidade que vai crescer mais rápido?
E o muçulmano, o islamismo tem crescido assustadoramente em todo o mundo. Você vai para a França, você vai para alguns países hoje, você vai encontrar prefeitos muçulmanos, prefeito que é islâmico. Você vai encontrar autoridades hoje que foram eleitas pelo país, que são muçulmanas. Você vai para a França e vai achar bairros inteiros de muçulmanos. Você vai para os Estados Unidos, você vai ver igrejas, mesquitas já construídas lá. E o islamismo tem tomado o mundo. Até na Índia, a Índia é um país hinduísta, mas até na Índia hoje, embora seja hinduísta, no norte da Índia, é muito mais muçulmano do que o hinduísmo. O islamismo tem crescido no mundo de forma assustadora. E eles têm entrado em nosso país. E eu pergunto, o que nós temos feito? Nós hoje pela manhã tivemos um irmão falando de algumas congregações aqui no sertão. E a dificuldade desses irmãos de pregar o evangelho lá, seja no sustento, seja nas dificuldades do dia a dia, necessidades que eu creio que esses irmãos que estão lá passam. E o que nós temos feito por esses irmãos? Eu tenho certeza que a igreja tem sustentado e tem orado e tem cuidado deles. Mas eu tenho certeza também que nós como igreja e como povo de Deus podemos fazer mais. Os muçulmanos estão entrando no nosso país. Há um projeto maligno de Satanás para destruir e perseguir os crentes salvos. E nós, como igreja, temos que nos levantar para entrarmos no sertão e anunciar o evangelho. Pregar este evangelho que transforma vidas. E grupos islâmicos como os hoodlums, eles chegam assim nas cidades, com pau, pedra, e eles saem andando no meio da rua e eles olham para você, acha que você não tem cara de muçulmano. Não simpatizam com você, acha que você não é muçulmano. E eles lhe abordam. E aí começam a perguntar algumas coisas sobre o islamismo. E você não vai saber responder algumas questões. Se você não souber responder, ou se você tutubiar, eles chamam 7, 8 e ali começam a te bater. O Alcorão diz o seguinte, que se um muçulmano te aborda na rua e te evangeliza, te quer levar a ele a palavra de Maomé, e ele chega para você falando de Maomé e você nega, o muçulmano, diz o Alcorão, que ele tem o direito de cortar o seu braço. Se for o direito, ele corta o braço direito e corta a perna esquerda. Se ele cortar o braço esquerdo, ele corta a perna direita. Se ele cortar o braço direito, ele corta a perna esquerda. Isso o Alcorão diz que ele tem o direito de fazer isso com aquele que nega o islamismo. E isso é uma chance que é dada àquela pessoa de ir embora, mesmo com os membros cortados, e se converter ao islamismo. Se da próxima vez esse mesmo muçulmano encontrar com essa pessoa, o Alcorão diz que ele tem agora o direito de decepar a sua cabeça, por ele não ter se convertido ao islamismo. Essa é a palavra demoníaca que tem entrado no mundo, que tem tomado e está entrando em nosso país. Pode passar. Eles também entram armados. Nós vamos ver algumas imagens um pouco mais fortes. Pode passar. E eles chegam em algumas cidades, às vezes à noite. Imagine você aqui. Imagine que nós estivéssemos aqui na Nigéria, louvando, glorificando a Deus numa aldeia. E no meio da noite, chega um grupo grande como aqueles que vocês viram, 30, 40, 50 homens armados,
com fuzis, com metralhadoras, camuflados, e eles chegam, eles fecham as janelas, as portas. Às vezes não tem igrejas em alguns locais, então os cultos às vezes são nas casas, muitos deles são nas casas, e eles fecham janelas, portas, jogam tochas e formam um corredor na porta de homens com facões grandes e tocam fogo. E eles esperam o fogo crescer. E formam um corredor de homens na porta, esperando que as pessoas saiam, fugindo do fogo. E quando essas pessoas saem, eles começam a matança, a cortar e mutilar com muita violência. E eles entram também em algumas casas. Um meio de transporte maior lá são motocicletas, e eles pegam as motocicletas, põem fogo, jogam as pessoas na casa, botam a motocicleta às vezes dentro da casa e tocam fogo na motocicleta, elas explodem e ali a casa pega fogo, crianças, mulheres, homens morrem ali muitas vezes queimados. Culto, eles entram em locais onde há havendo congregações e eles começam uma matança. Em minutos, muitos ou todos morrem. Pode passar? Você vê aí alguns atos de violência, corpos queimados, aqueles que conseguem fugir de uma fogueira, eles morrem tentando entrar pelos matos, fugindo, eles correm atrás e matam, cortam o pescoço. A violência é tremenda. Pode passar? Reverendo Sálio Jacobo. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta orquestra que esteve também abrilhantando louvor em nosso culto de encerramento. Deus os abençoe, tenham todos um dia abençoado e até o nosso próximo programa.